seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, vamos nessa que é bom a beça. Olha a capa da nossa aula, feita com carinho. Vamos colocar aqui o mapa do caminho para professores que estão iniciando. O mapa do caminho para professores que estão iniciando. Então, eu quero mostrar para vocês que com as estratégias certas e com as informações certas, nós podemos começar com o nosso lado expert em evidência. Ah, como assim, Ju? É possível já começar assim, sendo uma referência para o meu aluno como professor, sendo uma autoridade para o meu aluno? É possível sim. É claro que no decorrer do caminho a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, nós vamos melhorando a nossa prática pedagógica, mas de fato é possível começarmos como expert. E aí eu queria compartilhar com vocês essa situação aqui, não é minha. A minha situação eu já compartilhei um pouquinho no início, no outro momento eu posso contar para vocês a minha história. Mas é de uma aluna que aceitou um desafio e se descobriu professora. Eu tive uma aluna na pós muito dedicada. Sabe aquela aluna assim, compenetrada, cumpridora, e ela falava que ela tinha vontade de ser professora. Ela é da área da administração, tem vontade de ser professora e tudo mais. E ela procurando daqui e dali, conversando, surgiu um convite para ela começar logo na pós. Gente, eu acho começar na pós muito difícil. Eu comecei no ensino técnico, porque é uma aula grande e era presencial, mesmo nesse tempo de pandemia, com todos os cuidados, era uma aula das 8 às 18, ou pelo menos até às 17, alguma coisa. Aí ela me procurou. Professora, me ajuda. Consegui minha oportunidade bem na pós-graduação. Eu não sei o que fazer e tal. E aí eu fui trocando com ela, fui conversando com ela, mostrando os talentos que ela tinha na época da aula. Ela me mandou os slides, me pediu algumas ideias e tudo mais. No outro dia, povo bom, ela me manda um print de um aluno parabenizando-a pela aula. Um aluno parabenizando-a pela aula. Ela ficou super feliz. Falou, ai, gente, que massa, professora, olha aqui. Então, eu queria dizer pra você que se você... E não é graças a mim, não, tá, gente? Ela já tinha um talento. Eu acho que o meu papel foi muito mais de encorajar e alinhar algumas coisas na cabeça dela do que realmente falar, faça isso, faça aquilo. Não, eu dei um palpitezinho aqui, outro ali, mas ela tinha o talento. Então, com as informações certas, se você quer ser professor, ou se você já atua como professor e quer, assim, realmente fazer a diferença na vida do seu aluno, contribuir, com as informações certas, a gente dá conta de fazer isso. Por isso eu queria compartilhar com vocês essa imagem aqui. Chamam de sorte o encontro da preparação com a oportunidade. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas para mim fez e continua fazendo. Chamam de sorte o encontro da preparação com a oportunidade. Se você ainda não tem a sua oportunidade, hoje eu vou te dar algumas ideias, algumas sacadas para você conseguir, mas a sorte ela realmente acontece se nós estamos preparados para abraçar. E o meu canal, ele vem com esse intuito, preparar professores para as oportunidades, seja as que vão chegar ou seja aquelas de transformação, né, da vida do aluno. Modestamente, viu, gente, eu reconheço que eu sou uma pessoa inacabada, como disse Paulo Freire, e consciente do meu inacabamento, mas a minha experiência esse ano serão 11 anos, mostra que de fato, quando a gente está preparado, a oportunidade fica muito mais acessível. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês são os princípios que eu considero relevantes para a gente pensar, para quem quer começar. O primeiro princípio é: você é a chave. Assine o seu conteúdo. Eu até fiz um post no Instagram que eu falei que um professor que ele é apaixonado, ele não dá aula, ele assina o conteúdo. Gente, eu tenho certeza do que eu vou dizer agora e eu preciso muito que vocês acreditem nisso. Uma turma de alunos precisa do seu jeito, da sua experiência, da sua trajetória para ministrar aulas lá e fazer a diferença na vida deles. Assim, o seu jeitinho é a chave. O que acontece muitas vezes com alguns professores não é que eles não têm jeito para dar aula, ou que eles não sabem dar aula, que eu já ouvi algumas pessoas falar, professor tal não sabe dar aula, não. O que acontece, às vezes, a gente não tem um passo a passo, uma estratégia didática, algo para movimentar. Principalmente, aí alguns colegas me falaram isso, né? Não é minha formação, mas alguns colegas falaram, Ju, eu vim do bacharelado. Então, no bacharelado, a gente não estuda didática, neurociência aplicada à aprendizagem, outras coisas que eu adquiri na minha trajetória, o coaching na docência, a gente não estuda essas coisas. Mas a sua experiência de vida, a sua experiência profissional, pode ter certeza, é o que o aluno precisa. E a gente precisa acreditar nisso para começar bem. Outra coisa que é, assim, meio clichê, é o preparo. Aí eu coloquei aqui, do café super doce ao café no ponto. Eu sempre fui alta, então minha mãe nunca teve dificuldade de me ensinar a acessar o fogão da casa, né? Então quando eu tinha, assim, uns 11 para 12 anos, eu acho que até menos. Ela falou, vou te ensinar a fazer o café, minha filha.
me levou para cozinhar, eu achava o máximo aquele universo da cozinha. Se eu soubesse, mãe, que mulher vive nesses universos domésticos. E aí eu preparei o primeiro café da minha vida, doce demais. Nossa Senhora, não dava nem para provar. E ela provou, tá quase bom, minha filha, naquela sabedoria. Mas por que eu tô falando isso com vocês, povo bom? O preparo nos faz fazer o café no ponto. O que eu acredito que um professor precisa, de fato, levar para sua aula para que ela seja diferenciada? O preparo é a hora do plano de aula que a gente estuda, assistindo a aula de outros professores que tocam o nosso coração, nas nossas leituras, na nossa anotação. E esse preparo, ele leva ao aperfeiçoamento. Então eu coloquei uma máxima: aperfeiçoamento é o resultado de uma reflexão sobre a prática. Experiência é o que aprendemos, não o que vimos. Eu acredito nisso de coração. O que faz a gente ser cada vez melhor? Pensar sobre, refletir sobre. Por isso que eu vou trazer logo na sequência aqui a metacognição. E vou explicar direitinho, não sei se todo mundo conhece esses termos, né? Mas o que faz a nossa prática ser cada vez melhor? A nossa aula fazer a diferença. Refletir sobre a prática pedagógica, avaliar o caminho trilhado. E aí, para a gente falar sobre isso, eu trouxe para vocês aqui a metacognição, que é uma paixão mesmo de muitos educadores, né? A teoria de Flavel, psicólogo, e muitos outros professores e educadores foi se debruçando sobre ela e buscando uma compreensão maior. Então, povo bom, o que é a metacognição? Meta significa além, né? Algo mais. Cognição, pensar, memória, percepção, compreensão. Então, a metacognição, ela é ir além da cognição. A mais da cognição, é um mergulho dentro do cérebro, é um mergulho dentro do nosso mecanismo de entendimento da vida. E aí, quando a gente vai praticando a metacognição, nós conseguimos descobrir as nossas competências conscientes e as nossas competências inconscientes. O que seria isso? Então, vamos repassar o passo que eu vou trazer para vocês no slide seguinte, as perguntas metacognitivas. As perguntas que quando a gente se faz e quando a gente faz para o nosso aluno, realmente elas geram um padrão diferente de entendimento da vida. A metacognição, se eu pudesse definir numa frase simples, é a capacidade da gente pensar sobre o nosso próprio pensamento. Normalmente nós pensamos, mas nós não pensamos sobre como pensamos. Ou seja, o meu diálogo interno, o meu entendimento de mundo, a forma como eu compreendo o ensino, a vida, as relações interpessoais, ela está consciente para mim? Ela está me favorecendo? Então eu vou falar sobre isso. Por que eu vou falar sobre isso? Porque se o professor ele tem a metacognição na veia, ele vai fazer uma aula que ajuda o aluno a pensar. Eu tive uma experiência bacana esse ano, povo bom. Trabalhando na aula com a turma, eu fiquei um semestre sem trabalhar com eles, uma turma de educação física. A gente está trabalhando práticas pedagógicas. Fiquei um semestre sem trabalhar com eles, voltei agora. Aí uma aluna virou para mim: nossa, Ju, eu tava com a saudade de pensar. Nossa, como eu tive que pensar na sua aula. E eu fiquei muito feliz com esse relato dela. Mas é verdade, assim, nós precisamos auxiliar o nosso aluno nesse processo de pensar. Então a metacognição, ela nos faz perceber as nossas incompetências conscientes. O que é isso? Saber que não sabe. Eu, Ju, por exemplo, eu ainda tenho competências inconscientes. Eu não domino, por exemplo, o editor de vídeo. Eu uso o InShot no celular, mas eu preciso ainda. Eu quero aprender, né, já que eu estou na internet. É uma incompetência consciente. Eu sei que eu não sei. E tem as competências conscientes que a gente tem que trazer à tona. Por que a gente tem que trazer à tona? Uma competência consciente, lembrando do conceito de competência, que é o CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, uma competência consciente, ela é um ponto de partida para um conhecimento num nível mais complexo. Então, nesse exemplo que eu dei, qual competência consciente que eu tenho hoje? Por exemplo, nesse caminho para eu aprender a editar bem os meus vídeos, fazer essas coisas, eu sei mexer no Canva, eu domino esses sistemas operacionais, já trabalhei com sistema integrado, então alguns domínios da área de informática eu já tenho. A partir da consciência do que eu já sei, eu posso adquirir um conhecimento que eu não sei. Vocês vão ver que vocês vão conseguir ajudar os alunos de vocês a pensarem. Gente, o aluno quer pensar. O aluno que quer crescer, ele quer sair da sua aula e falar assim: cara, eu não tinha pensado daquela forma.
Nossa, como essa aula me fez olhar para dentro, me fez olhar para fora, me fez perceber o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu quero ter. Se fez sentido para você, não deixe de dar o seu joinha, porque ajuda o canal a crescer, de compartilhar essa aula. Beijo no coração, tudo que há de melhor para você. Tudo de bom!